porque hoje é segunda-feira, dia de Samuel Barbie, coluna Mundos e Fundos. Mundos e Fundos, com Samuel Barbie. Samuca, você já caiu em alguma pegadinha? Várias, né? Pegadinha, já caí em algumas. Morando no Brasil, a gente cai em pegadinha todo dia, né, Samuca? Verdade, mas eu já preguei mais do que caí. Eu tava até mandando aí pro pessoal da 98 a minha, que a gente anunciou o celular de um amigo nosso no dia do aniversário dele. Nossa, por 1/3 do preço. Ele não parava de receber ligações. Coitado, velho. Tem umas pegadinhas também, Samuel, que você vai conhecer aquela... Te dou 10% de rendimento ao mês com o seu dinheiro. Vou fazer seu dinheiro render 15% ao mês. Pode ficar ligado. Que é pegadinha. Essa não tem uma boa pegada não, viu, Ale? Essa daí é pra sacar seu dinheiro. É, pois é. Ô, Samuca, seu assunto hoje é uma pegadinha. Falta de recursos pode prejudicar a capacidade de decisão. Não deixa de ser uma pegadinha. Pois é, isso aí mesmo. Pessoal, eu tava assistindo outro dia aquele Largados e Pelados, que é um programa muito legal, que conta assim, a história do pessoal que... É tipo um reality show, na verdade, né? Coloca o pessoal na savana africana, na Amazônia, enfim, é um casal em geral, e eles têm que sobreviver 21 dias com basicamente o que é um facão, uma pederneira e para poder fazer fogo, né? E aí os caras têm que sair correndo atrás de comida, atrás de abrigo, enfim, essas coisas, né? Vocês já assistiram esse programa? Eu acho ele tão legal. Eu já. Então, aí o que eu acho mais legal desse programa é a pegada da sobrevivência, né? E aí, assim, uma coisa que me saltou à mente, assim, que pulou nos meus olhos, foi a dificuldade que as pessoas tinham de fazer as coisas a partir do momento que elas estavam com fome ou com dificuldade. Então elas estão ali na selva, literalmente peladas, né? Tipo, e tem que sobreviver durante aqueles dias. Então elas ficam sem comida, elas ficam no relento, na chuva, no frio. E aí você começa a ver as coisas acontecendo com a vida deles, assim, de torná-los, né, de certa forma, à medida que a fome vai chegando, mais irritadiços, vai prejudicando até a forma de decisão, de tomada de decisão deles, prejudica a cognição, né? E, assim, eu comecei a parar para pensar e falar assim, poxa, e aquela galera que vive na cidade sem o básico? Porque na selva a gente está vendo aqui o que acontece com as pessoas. Elas perdem capacidade física, elas perdem capacidade mental, elas têm tontura, dificuldade, né? De fazer as coisas que elas teriam que fazer para sobreviver. E aí aquilo vem na minha cabeça. E o pessoal que na cidade sofre com fome, com frio, sem saúde, sem segurança, qual que é o nível de estresse que essas pessoas vivem, né? E assim, a gente que tem as coisas, né, que tem condições e tal, que tem dignidade em casa, a gente tem clareza mental para tomar nossas decisões. Mas e essas pessoas que têm tanta carência, que têm tanta dificuldade? Será que elas têm esse tipo de situação? E aí eu fui pesquisar para ver se na literatura tinha alguém que estudava esse tipo de relação, essas relações entre carestia e inteligência, ou carestia e QI, ou carestia e possibilidade de tomada de decisão. E aí eu encontrei literaturas que falavam sobre 3 sinais diferentes, né, que existe aí uma inter-relação, né, indireta, mas que existe uma inter-relação entre passar necessidades e ter dificuldade para tomar decisões. Eu queria trazer esses sinais para a gente discutir aqui hoje. Vamos lá. O primeiro sinal é em relação ao estresse mental. E aí eu queria fazer o mesmo desafio que o professor que estava fazendo esse estudo propôs para vocês. Esse professor é o Eldar Shaffer, tá? Ele é lá da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Ele propõe um desafio. Você tem que memorizar 7 números, tá? Então, 7 números, a sequência e não pode tomar nota, não pode anotar, viu, Fernandinho e Ale? Os números são 7, 4, 2, 6, 2, 4 e 9. 7, 4, 2, 6, 2, 4 e 9. Beleza? Já esqueci. Esses 7 números você tem que... Pois é. Você tem que memorizar eles. E olha só o que ele fala logo depois de dizer isso. Ele diz o seguinte: enquanto você tenta salvar esses números na sua memória, você está gastando o quê? Memória. Você está com a sua mente cheia, né? Então você perde espaço mental para poder realizar outras tarefas.
Então, os estudos do professor, eles vão buscando isso. Será que as pessoas que estão com problemas financeiros, elas não estão fazendo como isso? Elas não têm que ficar toda hora relembrando as dificuldades, os números, etc., na cabeça? E isso daí não pode prejudicar, inclusive, o seu desempenho no trabalho? Então, ele começou a estudar isso e percebeu que, realmente, pessoas com problemas financeiros, com dificuldades financeiras, têm uma queda de QI, né, de até 13 pontos no coeficiente de inteligência. Isso significa o equivalente a uma noite totalmente sem sono. Sabe quando você fica uma noite inteira sem dormir, que no outro dia você fica meio zicado, assim, meio ruim, não consegue lembrar das coisas? Então, é como se essas pessoas estivessem constantemente sofrendo de uma noite sem sono, né? Então, o professor vai dizer o seguinte, que viver em situação de pobreza traz um estresse mental muito grande, que é como se você tivesse sempre que estar tendo que memorizar 7 números diferentes enquanto você está realizando outras atividades, igual a gente que está transmitindo aqui essa situação, entendeu? Aí nós passamos para o ponto 2. Olha o ponto 2. As carências na saúde, tá? Crianças que vivem em condições mais vulneráveis, sabidamente, têm pior desempenho na escola. Isso pode ser fruto de inúmeras situações. Mas aí eu pensei em alguns estudos que eu achei interessantes que falam sobre a questão das infecções parasitárias e das doenças de veiculação hídrica. Eu trabalho muito também na área de saneamento, né? E uma das coisas que a gente fala é a carência de esgoto no Brasil. Atualmente a gente tem mais de 100 milhões de pessoas sem coleta de esgoto e a gente tem mais de 50% dos esgotos no Brasil não tratados. Isso é um prato cheio para a doença de veiculação hídrica, para por exemplo, diarreias e parasitoses, entendeu? E aí, o que esses estudos falavam era o seguinte, que quando as crianças têm diarreia ou infecções parasitárias, principalmente de forma recorrente até 5 anos de idade, o que acontece é que, assim, o nosso cérebro, na infância, ele consome muita energia, muita energia. Então, o que acontece? Quando você tem esse tipo de doença, você desloca a energia que era para ser para o cérebro ou para o desenvolvimento do cérebro para combater essas doenças. E aí, isso gera uma má formação mental que também, né, ao longo da vida, vai dificultar essas crianças de terem tanto o aprendizado no presente na escola, como o aprendizado ao longo de toda a sua vida adulta. Então, o que acontece? A falta de saneamento, a falta, né, de saúde pública, ela gera uma perpetuação da pobreza, até porque essas pessoas que precisariam de mais QI para superar uma situação de dificuldade, muitas vezes elas são privadas desse QI exatamente por conta dessa situação de vulnerabilidade, entendeu? Entendemos. E aí, nós temos o terceiro sinal. Desculpa, pode falar, Fernandinho. Não, é que eu tô achando muito interessante essa pesquisa. Beleza. E aí a gente tem um terceiro sinal que eu acho bem legal de comentar, que é a questão da Adina Hazuri. Essa moça estava pesquisando, da Universidade de Miami, ela estava pesquisando sobre o envelhecimento cerebral, né, nas pessoas ao longo de 20 anos. Então ela chegou, né, com o objetivo de estudo que era perceber se a rentabilidade baixa, né, se pessoas com menos renda, elas teriam algum impacto no funcionamento do cérebro ao longo desses 20 anos. E aí os resultados foram de que pessoas em situação de pobreza, ao longo de 2 décadas, elas têm resultados muito piores de deterioração cerebral do que as pessoas que estão em condições melhores, né, em condições decentes, dignas de vida. E aí, como um tira-teima, o pessoal realizou novamente esse estudo, conduzindo com apenas pessoas que já tinham alto nível educacional, né, que tinham cumprido com seus estudos, e ao mesmo tempo que estavam saudáveis no início do estudo. E aí a associação se repetiu, a associação estatística se repetiu na segunda vez que o estudo foi realizado, e essa queda, né, de função cognitiva também ocorreu nas pessoas que estavam em pobreza, mesmo sendo saudáveis e mesmo tendo níveis educacionais mais altos. Então, olha só que interessante, o que a gente traz de conclusão desses estudos e dessas situações que a gente avaliou? Acho que o primeiro ponto que a gente tem que trazer é que a pobreza não é resultado único e exclusivo, como algumas pessoas querem pregar, de preguiça ou má vontade. Gente, isso não existe, tá? É claro que pode ter preguiça e má vontade em pessoas que têm uma situação vulnerável, mas a questão é que, inicialmente, esse não é o único fator e não é o fator mais relevante. O fator mais relevante está muito associado à falta de condições
básicas, né, de saúde, de educação, de segurança, de condição familiar, né, de fome, né, de combater fome, enfim, dessas questões. Então, o que a gente está dizendo com isso é o seguinte, olha, os níveis de QI que essas pessoas que estão em situação mais difícil deveriam ter, né, eles deveriam ter um QI ainda mais alto, né, para poder superar essa situação. Muitas vezes a própria situação em que eles estão imersos cria obstáculos, né, que dificultam com que eles tenham ascensão social. E aí a vulnerabilidade social, essa dificuldade, essa pobreza, ela acaba sendo reiterada ao longo das gerações, caso não existam medidas afirmativas e de combate às causas primárias, que é o que a gente está falando aqui. Então, o que eu queria dizer com isso? Né? Assim, nós temos que entender que os estudos, né, também revelam que baixa renda tem probabilidade, pessoas de baixa renda também têm uma probabilidade, por causa dessas más decisões, de acabarem se envolvendo em comportamentos que reforçam essas condições de pobreza. Então, como, por exemplo, o endividamento. Então, a gente tem que combater essa questão do endividamento em populações de baixa renda. E para quebrar esse ciclo vicioso, o que precisa ser feito é um mix. Né? É um mix de quê? De política social afirmativa que tire essas pessoas, pelo menos, da fome, da miséria, da extrema vulnerabilidade e que passem essas pessoas para uma economia mais formal. Então, pelo outro lado, a gente tem que fomentar também o crescimento da economia e o emprego, a empregabilidade, porque o emprego acaba sendo o melhor, né, o melhor tipo, a melhor forma, né, de ascensão social, de crescimento social. Então, a gente precisa de que essas pessoas tenham emprego e renda. Então, só para concluir, eu acho que assim, tem que ficar claro que a pobreza não causa falta de inteligência, mas é o que está relacionado à ausência de uma certa quantidade de dinheiro que acaba promovendo danos cerebrais para as crianças, para os adultos, para as pessoas mais idosas. A fome, né, e deficiências no sistema de saúde, principalmente de saneamento, né, a insegurança, a falta de moradia adequada, tudo isso tem consequências, sim, na formação do cérebro, na capacidade das decisões das pessoas. Então, eu gostaria que vocês, inclusive, nem lembrassem dos 7 números que eu falei lá em cima, porque se vocês lembraram, vocês gastaram energia com 7 números e não com o tema dessa coluna de hoje, que eu acho que é tão caro, tão importante pra gente. Muito importante, pode ficar tranquilo que eu e a Lê, a gente não tá lembrando dos 7 números. E é isso, né, Samuca, não há dignidade na fome, né? E quando a gente fala fome, numa coisa geral e tudo que vem diante dela, né? E isso é uma boa reflexão que você fez, sim, e vamos torcer para as coisas melhorarem cada vez. A gente tem que torcer, né? E tentar fazer a nossa parte no que a gente puder ajudar. Um beijo, meu querido, uma ótima semana para você e um beijo, até mais, até segunda que vem. Beijão, gente. Até mais. Tchau, tchau. Valeu!